Hoje vamos analisar uma seguinte questão, uma questão sobre geometria vetorial. Então, temos aqui uma seguinte questão que diz o seguinte: a figura abaixo mostra um conjunto de vetores dispostos sobre um cubo cuja aresta mede 2A. Determina o valor de K, sabendo que o vetor K é igual ao vetor A mais vetor B menos o vetor C, como está descrito aqui. H e P são pontos médios. Então, analisando aqui a figura, ele diz que esse ponto H ele vale a metade da aresta. Então, se desse ponto até aqui esta aresta vale 2A, então o ponto H, que é o ponto médio, este pedaço vale A, e este pedaço aqui também vai valer A. E P também será um ponto médio. Então significa que esta aresta toda aqui vale 2A, mas como P é o ponto médio, então aqui vai valer A, porque é a metade, e esta outra metade também vai valer A. Beleza. E ele quer que você determine o vetor K, onde vai corresponder uma dessas alternativas aqui. Beleza, então o primeiro passo é a gente analisar a parte inicial de vetores, de análise vetorial. Então vamos fazer uma pequena introdução de análise vetorial para poder descrever o que é que, para a gente ter o conhecimento para poder descrever o que é que está acontecendo nesse cubo e chegar numa dessas alternativas aqui. Para começar a nossa análise vetorial, iniciaremos um conceito que se chama base ortonormal no plano. O que significa base ortonormal no plano? Este orto aqui quer dizer 90 graus. E esse normal aqui, ele está relacionado à questão de módulo. Então, o módulo numa base de um plano, onde você tem uma base aqui de 90 graus. Então vamos pegar aqui duas retas em um plano, onde neste plano temos o eixo Y, e temos o eixo X, onde este eixo Y e esse X, eles formam uma base ortonormal, ou seja, uma base de 90 graus. Onde a origem aqui, sabemos que é 0 e 0. Mas tem algo a mais nesse eixo X e no eixo Y. O que significa esse algo a mais? Eu vou definir nesse eixo X uma seta. Uma seta aqui com um I, chapéuzinho em cima. E no Y também uma seta para cima, só que agora um J e um chapeuzinho em cima. Este I, J com chapeuzinho em cima, a gente chama de versores. O que são versores? Versores é que dá o sentido e a direção. Então o I, ele aponta o sentido e a direção de X. E o J, ele aponta o sentido e a direção de Y. Então, de 0 até este ponto aqui, que é um par coordenado que eu vou chamar de M, ele vale quanto? 1 e 0. E até este ponto aqui, eu vou chamar N, que vale 0 e 1. Ou seja, o versor I e o versor J, eles têm o mesmo valor, que chamamos de valor unitário. Ou seja, os dois valem 1.
E além do mais, o vetor I e o vetor J, eles são perpendiculares. Eles são perpendiculares justamente por causa desse ângulo aqui. É o que forma exatamente o ortonormal no plano cartesiano. Então, a base desse plano, ele é dado pelo vetor I e pelo vetor J, que chamamos de base ortonormal no plano. Então, primeiramente, antes da gente resolver esse problema aqui, este aqui é o primeiro passo de análise. Vamos agora para o segundo passo de análise. O segundo passo de análise é o seguinte: eu vou colocar aqui um dado vetor neste plano, onde o vetor neste plano eu vou chamar de U, que ele está partindo da origem. Beleza. Aí, neste vetor, temos o par coordenado dele em x, em y. Então, em x temos o x, em y temos o y. Então, o x, o y. Ou seja, eu fiz a decomposição desse vetor em duas partes no meu plano y e x ortonormal. Ou seja, este vetor U, ele é resultante da soma do meu par coordenado o y, o x, o y, que é justamente nesse ponto aqui, o x, o y. Só que eles têm uma direção. O x está na direção x. Quem vai me dizer isso? É o vetor I. E o y, ele está na direção y. E quem vai me dizer isso é o vetor j. Beleza? Então, essa é a soma vetorial no meu plano ortonormal, no meu plano cartesiano. Beleza? Onde temos aqui o vetor J, desculpa-me, aqui temos o vetor I e aqui temos o vetor J, que aponta a direção e sentido das componentes do meu vetor em x e em y. Daqui vamos tirar um conceito extremamente interessante. Qual é o conceito? Em que vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Ou seja, se eu fizer a ligação aqui para fechar essa figura, o y, ou seja, eu vou transladar esse vetor que está aqui para cá, formando o que? Um triângulo retângulo. Então, o meu vetor ao quadrado aqui é igual a as componentes ao quadrado, ou seja, o meu vetor 1 ao quadrado, eu estou pegando e multiplicando os pares ordenados. I mais J vezes J. E aqui a gente chega num conceito extremamente interessante, que no ensino médio é reduzido a esta conclusão aqui: a componentes ao quadrado, que é o que se aprende no ensino médio. Então, essa nossa conclusão aqui, ela parte da onde? Daqui.
da multiplicação entre os meus pares coordenados, que são estes aqui. Então aqui nos daria um pouco de trabalho algébrico, né? Então eu aplicaria aqui a propriedade distributiva. Multiplicaria este com este, e depois este com este, o segundo com o primeiro, e depois o segundo com o segundo. Só que olha que interessante. Vou multiplicar versores com versores. Ou seja, se eu pegar esse primeiro termo com este, o que eu vou ter? O x versor i vezes componente x vezes versor i. Então ficará o x vezes o x, a multiplicação dessas componentes, e a multiplicação desses versores aqui, que daria justamente o x ao quadrado, e a multiplicação desses versores aqui daria quanto? 1. No entanto, não vai ser a mesma coisa para este aqui. Ou seja, o x versor i vezes o y versor j vai ser igual o x, componente x vezes a componente y, versor j vezes o versor i vezes o versor j. Mas aqui, o que acontece? Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 0. Justamente porque o versor i vezes o versor j, eles são o quê? Eles são perpendiculares. Eles formam um ângulo de 90 graus. Vamos entender isso aqui um pouco mais para frente. No caso, eu estou adiantando a situação. Mas o importante é que o resultado disso tudo vai dar quanto? O resultado disso tudo vai dar componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então o vetor ao quadrado é igual a multiplicação do meu mesmo vetor. Estou multiplicando ele 2 vezes. Só que quando eu multiplico o meu vetor 2 vezes, significa que eu estou obtendo um módulo deste meu vetor. Ou seja, o meu vetor ao quadrado é o módulo do meu vetor. Isto se dá pela seguinte explicação, que o módulo do meu vetor é x, ou seja, se x ele é maior do que 0, para u maior do que 0. E x também vai ser maior do que 0 para u menor do que 0. Ou seja, tanto para o valor positivo, u sendo positivo ou u sendo negativo, o resultado sempre vai ser o quê? Positivo. A definição de módulo vem daí. E u ao quadrado é x. Ou seja, para x maior do que 0, u maior do que 0. E também para x vai ser maior do que 0, para u menor do que 0. Isso porque u sendo positivo ou sendo negativo, eu vou obter o mesmo valor positivo, ou seja, menos 5 ao quadrado é igual a mais 5 ao quadrado, ou seja, 25. Então, no caso, o meu vetor ao quadrado, eu estou tirando o módulo do meu vetor, ou seja, eu estou ignorando a sua direção e estou ignorando o seu sentido. Eu quero saber somente o seu módulo, o seu valor numérico. Então, voltando, temos que, aplicando o teorema de Pitágoras, é igual o x ao quadrado, a componente x ao quadrado e a componente y ao quadrado, diante de toda aquela conta que fizemos. Então, o meu vetor ao quadrado é a mesma coisa que meu módulo ao quadrado, que é igual a raiz da minha componente ao x ao quadrado mais a componente de y
ao quadrado. Isto é extremamente importante, porque isto só é válido em base ortonormal, ou seja, bases de 90 graus. Beleza, agora podemos seguir adiante. Agora vamos voltar para aquela situação que eu tinha dito antes, que aplicando o teorema de Pitágoras no meu vetor, terei a multiplicação de suas componentes, correto? Eu havia dito que se você pegar a componente o x versor y vezes componente x versor j, então componente x ao quadrado, porque estou multiplicando este e este, versor y vezes o versor y, desculpe-me, aqui é versor y. Eu tinha dito que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. E o versor x, componente x, versor y, vezes componente y, versor j, é igual a componente x vezes o componente y, versor y, vezes o versor j. O que está acontecendo aqui? É que não vai dar 1, que vai dar 0. Justamente porque eles são perpendiculares. Eu vou provar por que isso acontece, que chegarei numa conclusão essencial que é utilizada no ensino médio, e aqui farei toda a demonstração. Então temos aqui um sistema cartesiano, no plano cartesiano, y e x, base ortonormal, né, 90 graus. Beleza, então temos aqui dois vetores. Temos esse vetor aqui v, e temos esse vetor aqui u. Então este vetor v, ele está indo da origem até este ponto, e este vetor u está indo deste ponto até este outro ponto, onde o vetor v tem um valor em x e o vetor u tem um valor em x. Aqui vale A, aqui vale C. E temos o valor em y, que aqui eu vou chamar de B, e temos aqui um valor em y, que eu vou chamar de D. Beleza? Então, a distância de A para C será, no caso, C menos A. E a distância de D e B, e a distância de D e B é D menos B, ou seja, o ponto final menos ponto inicial, final menos inicial, final menos inicial. Destes vetores eu vou obter minha resultante. E que é minha resultante? A minha resultante vai partir desse ponto aqui até este ponto aqui. Ou seja, uma resultante vetorial é igual a soma dos vetores, ou seja, formação de uma figura geométrica. Então, esta é a definição de uma resultante vetorial. Então, a minha resultante vetorial vai partir daqui até este ponto, formando o quê? Uma figura geométrica, ou seja, está formando aqui um triângulo. E entre o meu vetor V e o meu vetor U, eles estão formando um ângulo. Aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, para mim saber quem é esta minha resultante, terei que aplicar a lei dos cossenos. Terei de aplicar a lei dos cossenos, ou seja,
o vetor R ao quadrado é igual ao vetor V ao quadrado mais o vetor U ao quadrado menos 2 vezes o vetor V vezes o vetor U vezes o ângulo formado entre eles, que é o ângulo θ, onde o meu vetor resultante R nada mais é do que o meu a diferença desses pares coordenados aqui. Então aqui é em x e aqui é em y. Então meu vetor resultante será C menos A D menos B, que nada mais é do que a diferença entre os meus vetores U menos o meu vetor V. Então, substituindo aqui, vai ficar vetor U menos vetor V ao quadrado. Então, o vetor U menos o vetor V ao quadrado é só aplicar aqui a lei da fatoração. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. E agora eu irei igualar esta expressão com esta outra expressão. Então, vetor U ao quadrado menos 2 vetor U vetor V mais vetor V ao quadrado é igual vetor V ao quadrado mais o vetor U ao quadrado menos 2 vezes V vezes U, cosseno entre eles. Vou eliminar os termos semelhantes. Então, quem são os termos semelhantes? Este com este e este com este. Então, ficará menos igual a menos este aqui. Beleza. Elimino os termos semelhantes, este com este, e chego na seguinte conclusão. O produto desses vetores nada mais é do que o vetor V, vetor U e o cosseno entre eles. Então, para mim está provado. Então, conforme queremos demonstrar. Agora podemos provar o porquê disto aqui e o porquê disto aqui. Então vamos lá. Vimos que o vetor U vezes o vetor V, o produto entre eles é o vetor U vezes o vetor V e o cosseno entre eles. E vocês podem ver que nada mais é do que esse U seria o vetor I vezes o V ser o vetor I também. Então, vetor I vezes o vetor I e o cosseno formado entre eles. Quem seria o cosseno? Quem seria o ângulo formado entre eles? Então, temos aqui o vetor I e o outro vetor I, eles são iguais, então, mesma direção e sentido. Então, falando de forma vetorial, não tem ângulo formado entre eles são iguais, então significa que eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, o ângulo formado entre eles é zero. E sabemos que cosseno de zero vale quanto? 1. Portanto, vetor I vezes vetor I, que é igual ao vetor I ao quadrado, que a gente já sabe que é o vetor
que já sabemos que é o módulo do meu vetor, que seria a raiz do vetor I vezes o vetor I. Então, o módulo do meu vetor é igual, sabemos que vetor I vale quanto? Vale 1, então é 1 vezes 1, que é igual a 1. Tá aí o resultado. Então, o produto entre dois vetores iguais é quanto? 1. Agora, vamos verificar por que este aqui é 0. Então, esse aqui vai ficar representando o vetor I, este aqui vai ficar representando o vetor J. Então, temos aqui vetor I vezes o vetor J e o cosseno do ângulo formado entre eles. O vetor I é em direção a X, vetor J é em direção a Y. Então, como é uma base ortonormal, ou seja, 90 graus, então teremos aqui cosseno de 90. E sabemos que cosseno de 90 é quanto? 0. Então, o produto desses dois vetores aqui, que também existe um nome especial que chamamos de produto interno, que é justamente o valor escalar, que é 0. Então, concluindo, se a gente fizer toda essa conta aqui e abrir toda essa conta, vamos chegar no seguinte resultado. O produto do meu vetor, ou seja, o módulo do meu vetor, será a raiz de suas componentes ao quadrado. É o resultado que a gente vê no ensino médio. Beleza? Agora poderemos resolver a questão. Depois dessa pequena introdução sobre vetores. Então aqui eu chamo de ponto Q, aqui chamo de ponto W, aqui chamarei de ponto H, e aqui chamarei de ponto P. Aqui será o meu vetor A, este será o meu vetor C, e este aqui será o meu vetor B, onde temos aqui uma base ortonormal tridimensional, 3 dimensões. Então, como vocês sabem, em X é o vetor I, em Y é o meu vetor J, e quem é em Z é o meu vetor K, então o meu vetor K é que aponta a direção em sentido de Z, do eixo Z. Para cada ponto, ou seja, ponto H, ponto Q, e o ponto P e ponto W, para cada ponto temos uma coordenada. Então para o vetor A temos as seguintes coordenadas, Q e H. Então vou pegar final menos inicial, H menos Q, que é justamente o comprimento do meu vetor. Agora pegarei o meu vetor B, que é igual às suas coordenadas Q e P, que é igual a P menos Q. E agora eu vou pegar o meu vetor C, onde no meu vetor C tem as minhas coordenadas Q e W, que é W menos Q, ou seja, final menos inicial, que é justamente o comprimento do meu vetor. Do vetor A temos
Quer dizer, temos que partir para as coordenadas. Então, na minha coordenada Q, temos 0, 0, 2A. Ou seja, no ponto Q, ele está onde? Ele está em cima do meu eixo Z. Então significa que x é 0 e y é 0. E o ponto Q vai daqui até onde? Até a origem, 0, que é justamente a aresta, que é o comprimento do meu cubo, que vale quanto? 2A. Então eu pego esse raciocínio e aplico para todos eles. H é igual a quanto? 0. Desculpe-me. No caso aqui, H já é diferente, né? Porque o H ele está onde? O H ele está em X. Então o comprimento vai de 0 a H. Só que a 0 a H, onde H é meu ponto médio, metade. Então ele vale metade de 2A, ou seja, metade da minha face. Então aqui é 2A dividido por 2, que vale quanto? A. Então aqui é A, 0 e 0. Então o meu vetor A vai valer quanto? Então A menos 0, A, 0 menos 0, 0, e 0 menos 2A, menos 2A. Pronto. Farei o mesmo para o B e para o C. Temos as coordenadas em P, 0, A, 0. E temos as coordenadas Q, que é 0, 0, 2A. Então, o meu vetor B é 0A menos 2A. E temos as coordenadas em W, que é 2A, 2A, 0. E temos em Q 0, 0, 2A. Prestem atenção que o W, ele está onde? Ele está no meu plano X e no meu plano Y. Então significa o quê? Que ele vai valer justamente no X 2A e no Y 2A. Só que no Z ele vai valer quanto no Z? 0. Beleza, então é isso aí. Então quem é o meu vetor C, que é justamente a minha diagonal lá, é 2A, 2A menos 2A. Então 0 menos 2A, 0 menos 2A e menos 2A menos 0. Agora que eu já sei o meu vetor A, B e C, podemos resolver o que a questão está pedindo. Então temos aqui vetor K é igual a vetor A mais vetor B menos vetor C. Portanto, o vetor K será a soma do meu vetor A. Então, quem é meu vetor A? São as coordenadas A, 0, menos 2A, mais as coordenadas do vetor B, que é 0, A, menos 2A, menos as coordenadas do meu vetor C, 2A, 2A e menos 2A. Então, meu vetor K será igual a menos 4A. Mais, esse menos vai trocar de sinal com todo mundo aqui dentro. Então, vai ficar menos 2A, menos 2A, mais 2A. Então, meu vetor K será igual a menos A, menos 2A.
esse é o par coordenado do meu vetor K, que é o meu vetor resultante. E o meu vetor K, no caso, seria... Este primeiro aqui seria em X, então é menos A vezes I. Este segundo seria em Y, então seria menos A vezes J. E este aqui é em Z, então é menos 2A vezes K. Então, se eu quero determinar o módulo desse vetor K, como a gente já estudou lá em cima, na introdução, o módulo de vetor K, na verdade, é meu K ao quadrado. Ou seja, é a multiplicação das minhas componentes, que nada mais é do que menos A ao quadrado mais menos A ao quadrado mais menos 2A ao quadrado. Então, o meu módulo do meu vetor será igual a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Então, o módulo do meu vetor K será igual a raiz 6 ao quadrado, portanto, será igual a raiz de 6. Então, está resolvido o nosso problema, né? No caso, a nossa questão. Então, é isso aí. Obrigado.